Nós estamos num momento de alegria, de satisfação por percebermos a conduta do Rafael e percebendo como Deus valoriza a vida de cada um de nós, sendo muitos, sendo poucos, sendo adultos, idosos, crianças. Deus valoriza as nossas vidas. Numa ocasião, num evento extremamente importante na história da cristandade, o momento que está escrito em Atos, capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo, no versículo 1 diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E na sequência desse texto, apresenta um resultado extraordinário, porque ao ouvirem a pregação do Evangelho através do apóstolo Pedro, diz-nos o texto que 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo e submeteram ao batismo. E a gente fica pensando, tinha muito mais. Porque se de todos aqueles que estavam ouvindo, 3.000 pessoas aceitaram, então é extraordinário quando Deus pensa em multidões. Mas é necessário nós compreendermos que Deus está preocupado com o número que está aqui, nesta casa, neste lugar, esperando todos nós, como já temos recebido, a ação do Espírito Santo. E nós sentimos da presença dele aqui neste lugar, da forma como estamos, e de diversas maneiras com que o Senhor Deus foi exposto aqui, mostrando amor, a vida de cada um de nós, pequenos e grandes, adultos e crianças. Mas Deus está preocupado com os que estão aqui, e em especial aqueles que ainda não têm a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador. Não importa quantos sejam, enquanto o cuidado de Deus seja um, está ali, naquela vida, o cuidado e a preocupação de Deus. E é por isso que nós reunimos. E registra-nos o texto no versículo 14, que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E o que Pedro estava dizendo aqui não é o escutar a palavra de sabedoria dele próprio, não, porque era limitado como qualquer um de nós. Pedro, embora tenha dito: escutai as minhas palavras, ele estava cheio do Espírito Santo, que acabara de estar naquele lugar no dia de Pentecostes e trazer uma experiência especial a todos os cristãos que estavam ali e que receberam
a ação do Espírito Santo, dentre os quais o próprio Pedro e os apóstolos que estavam naquele momento. A palavra de Deus. É isso que Pedro quis dizer. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, dentro desse contexto aqui, focava a descida do Espírito Santo. Algo que tinha sido profetizado por Joel lá atrás. De que haveria de acontecer o derramamento do Espírito, e isso seria algo especial na vida da cristandade naquele momento. E eles estavam reunidos para viverem aquele momento. E nós estamos reunidos para viver um momento especial aqui nesta noite. O falar da palavra de Deus, através dos cânticos espirituais, como ouvimos, através da Bíblia Sagrada que foi lida, através da nossa presença aqui neste lugar, com o objetivo de exaltar o Senhor da nossa existência, exaltar o Espírito que habita em nós. E isso há de nos constranger de forma que esse momento aqui não é um momento somente do Rafael e da sua família, que estão alegrando com o Senhor por mais um ano de vida concedido a ele, e estamos pedindo ao Senhor que direcione a sua vida diante de tudo aquilo que ele tem podido pensar na pequenez de sua mente, mas que o Senhor pode fazê-lo grande diante de Deus e de toda a congregação. Como muitos que estão aqui passaram por momentos como esse. A palavra de Deus, versículo 21, sustenta aquilo que Pedro estava dizendo e queria transmitir a todos aqueles que estavam ali naquele lugar, e me impressiona saber que estavam em uma casa e tinha muita gente naquele lugar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele momento, Pedro estava dizendo isso para aquelas pessoas. Vocês estão aqui neste lugar e está acontecendo algo de sobrenatural. Mas isso não é relacionado a nada mundano, e a conduta que vocês estão vendo naquilo que aquelas pessoas estão produzindo não é embriaguez, não é algo diferente, não, é algo especial que está acontecendo neste lugar. E se você perceber que Pedro falava da palavra de Deus, e invocava a pessoa do próprio Cristo, nós chegamos à conclusão que o resultado foi extraordinário. Porque onde é falado a palavra genuína de Deus, onde é mostrado e descortinado a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, o resultado é esse, conversão de almas. E ali teve conversão de almas. Como pode ter nesse lugar, e nós temos fé, e é por isso que nós falamos aqui, e é por isso que nós reunimos nesse momento, e é por isso que a família do Rafael e os demais convidaram outras pessoas para participar, não somente dessa celebração de gratidão ao Senhor, mas para mostrar que essa alegria que invade o coração de todos os que estão aqui, que já têm Cristo como Senhor e Salvador, decorre da fé genuína na pessoa de Cristo. Aí então, a palavra de Deus que enfocava nesse momento, através do discurso de Pedro, a descida do Espírito Santo, também divulgava a mensagem evangelística a diversos povos que estavam ali e puderam ouvir em sua própria língua aquilo que estava a se falar. Versículo 17
diz-nos que e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Falava Pedro naquele momento, invocando a palavra de Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. Está lá na profecia de Joel, e algo que estava acontecendo ali. Eu posso perceber a satisfação de Pedro, que certamente conhecia essa profecia, e ele estava falando com as pessoas assim: olha, nós estamos vivendo esse momento. E eu posso trazer para esse lugar onde tem um número bastante reduzido de pessoas em relação àquele dia de Pentecostes. Nós estamos vivendo também um momento muito especial nas nossas vidas, na vida do Evangelho. Poder reunir, abrir essas portas, abrir a Bíblia e falar de Cristo. Hoje em dia isso tem sido um momento extremamente especial e que precisa ser valorizado por todos nós. Valorizado por todos nós, porque aqui está a se falar da pessoa de Cristo, do Evangelho que salva, do Evangelho que tem o poder de Deus para levar o homem para os céus, e isso não é brincadeira. Levar o homem para os céus não é brincadeira, porque custou o sangue de Cristo, porque custou o sofrimento de Cristo, porque custou o lavar das nossas vidas em função do pecado que nos contamina. Através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, passamos a condição de pecadores. E essa condição de pecadores nos afastou de Deus. E nos colocou num lugar de sujeira, de podridão, de sofrimento, de escuridão, de desespero, e nos fez assentar em destaque diante do Senhor, agora apresentados por Cristo Jesus, o nosso Salvador. E era isso que Pedro dizia naquela ocasião, destacando a pessoa de Cristo. E ele destacava a pessoa de Cristo, em primeiro lugar, através da sua encarnação, conforme está na primeira parte do versículo 22 do capítulo 2 de Atos. Varões israelitas, escutais essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. O que significa isso? A encarnação do próprio Cristo. Pedro dizia: esse Jesus, ele encarnou no meio de vocês. É esse que esteve aqui até pouco tempo. E vocês viram produzir sinais e prodígios no meio do povo, curar pessoas, ressuscitar mortos, fazer coxo andar, fazer cego ver, expulsar demônio das pessoas. Esse Jesus, dizia Pedro àqueles que estavam ali vivendo um momento extraordinário na história da cristandade, a descida do Espírito Santo. Mas ele fazia referência a Cristo, a Jesus, o Nazareno, mostrando que ele nasceu lá em Nazaré, mostrando que ele encarnou, varão aprovado por Deus entre vós, isto é, que habitou no nosso meio, habitou no meio de vocês, dizia Pedro àqueles que estavam ouvindo. Isso é muito sério, falava Pedro a eles, mostrando a importância deles estar ali naquele lugar, não somente para ver algo de sobrenatural que aconteceu com a descida do Espírito Santo, mas para perceber que isso precisava transformar em resultado na vida deles. Em resultado na vida deles. E o milagre foi extraordinário ali porque existiam pessoas de várias nacionalidades. Está escrito em Atos 2, e nós não vamos ler, mas nós conhecemos. E cada um ouvia essas maravilhas.
na sua própria língua, no seu próprio idioma. A encarnação e a aprovação de Deus, em segundo aspecto, na segunda parte do versículo 22, quando disse que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. O que nós sabemos é que a estada de Cristo aqui foi aprovada por Deus. Foi aprovada por Deus não de forma aleatória. A Jesus Nazareno, varão aprovado de Deus por vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Isto é, Deus, o que Deus fez através de Cristo, estando ele, Cristo, no meio de nós, falando àqueles homens, no meio daqueles homens, amor. O que Deus revelou com a pessoa de Cristo no meio do seu povo? Amor. Amor a pessoas perdidas, miseráveis. A pessoas que foram criadas à sua imagem e semelhança e afastaram voluntariamente, afastaram porque quiseram, porque preferiram valorizar o pecado. Mas o amor permaneceu, o amor de Deus permaneceu. E dizia Pedro àquelas pessoas: a encarnação, a aprovação do Senhor, através do seu amor, a crucificação do Senhor, no versículo 23, e a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-vos vós a crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Como que no ápice da pregação de Pedro, ele quis mostrar para aqueles homens: olha, Deus propiciou a encarnação de Cristo no meio do seu povo. E ele fez isso por amor. E da mesma forma, ele concedeu, e Cristo voluntariamente se entregou para morrer, ser julgado por homens infiéis, registra-nos o texto, ser escarnecido por pessoas impuras, insensíveis, idólatras, mas Jesus Cristo passou por toda a trajetória que passou, e Pedro falava disso àquela multidão que estava ouvindo, e o Espírito Santo fala a você que está aqui, num grupo reduzido, mas diante de um evangelho que tem o mesmo poder de convencer o homem por meio do Espírito Santo. Convencer você, jovem que aqui está, adolescente, adulto, acostumado a ouvir a palavra de Deus. O Senhor quer, da mesma forma como fez em Pentecoste, fazer aqui nesta noite. Independente de número, mas Ele quer que você compreenda que Deus propiciou isso a você, está aqui nesse lugar, neste momento, para ouvir que Ele ama a sua pessoa, que Jesus Cristo veio aqui a este mundo por você, que Jesus Cristo não somente veio, mas se entregou a si mesmo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, antes disso sendo julgado por homens cruéis. A crucificação do Senhor
Mas Pedro continuava para chegar àquele momento em que eles estavam vivendo. Ele fala agora da ressurreição, como está no versículo 24 de Atos 2, da seguinte forma: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro está mostrando a grande esperança da vida eterna nos céus. E a grande esperança está em que Cristo ressuscitou. Ele foi morto, foi sepultado, mas ele não ficou no sepulcro. E era a profecia de Joel que estava cumprindo ali, e Pedro explicava àqueles homens: olha, esse Jesus que vocês viram, curando pessoas, fazendo milagres e prodígios, foi entregue, ele morreu na cruz do Calvário e vocês perceberam isso, mas ele não ficou no sepulcro, ele ressuscitou. Conforme está escrito também no versículo 32 desse mesmo Atos 2, da seguinte forma: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Olha que coisa maravilhosa. Pedro tocava no coração daquelas pessoas com a palavra do Senhor. Nós somos testemunhas disso. Nós vimos Jesus Cristo ressurreto. E é o mesmo que muitos aqui estão falando por você. Os que estão aqui são crentes em Jesus Cristo, estão dizendo para você: olha, aceita Jesus, eu sou testemunha que ele ressuscitou por mim e por você. Aceita Jesus. Nós estamos vivendo os últimos momentos da graça. Esta é uma oportunidade que Jesus Cristo está oferecendo a você. Eu sou testemunha disso. Muitos dos que estão aqui são testemunhas também, porque já aceitaram, já experimentaram, já ouviram esta palavra, já ouviram a ação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. E por último, Pedro, encerrando o seu discurso para aqueles homens, ele fala da exaltação do Senhor no versículo 33 e depois no 36, da seguinte forma: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vestes e ouves. Vocês estão vendo, meus prezados, dizia Pedro àquela multidão, Jesus Cristo foi exaltado e agora chegou o Espírito Santo para viver nos nossos corações, nas nossas vidas, testificando que nós somos filhos de Deus. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Todos nós que estamos aqui e aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, saímos desta reunião com alegria de espírito e de coração, dizendo que sabemos que Deus fez de Jesus Cristo Senhor e Cristo em cada um de nós. E Ele quer fazer com sua vida também na pessoa de Cristo Jesus. Basta reconhecer que é pecador. Reconhecer que fora de Jesus não tem salvação. Só Jesus pode te salvar. Amém.